Olá, aqui é o Alisson e no meu último vídeo aqui para o mês do horror, né, no canal, aconteceu uma coisa engraçada. Eu já tinha separado o livro, eu já tinha lido o livro, eu já tinha até escrito o roteiro, né, para fazer aqui o vídeo para trazer para o canal, e cerca de 2 dias antes de eu parar para gravar, eu esbarrei em um vídeo no YouTube e eu mudei completamente o que eu ia trazer aqui para o canal. O vídeo que eu vi é de um canal aqui do YouTube que se chama Redatora de Merda. E eu gosto bastante de alguns dos vídeos, das recomendações, né, que ela traz. E nesse vídeo a Adriana estava comentando sobre o livro Os Órfãos de Deus, do Victor Miranda. Eu vou colocar aqui o link para o vídeo dela na descrição e vou colocar a thumb aqui também para vocês verem, né, qual é exatamente o vídeo que eu assisti. E aí eu gostei bastante ali das coisas, né, da forma como ela falou do livro, e aí eu resolvi pesquisar, né, então esse autor. Eu achei esse livro, né, que ela comentou lá na Amazon, eu achei diversos outros livros também, né, a maioria deles contos, então livros curtos, e daí eu aproveitei que a grande maioria deles estavam de graça no momento, né, que eu fui ver na Amazon. Então eu aproveitei para pegar uma série ali, né, de contos, de livros que eu achei que a trama pudesse ser interessante, etc., ou alguns até para ler mais tarde. Então eu resolvi trazer dois contos aqui do autor, do Victor Miranda, para fechar, né, esse mês do horror aqui no canal. O primeiro conto, então, é A Noite em que Tudo Termina. E nele, né, a gente vai acompanhar então a inspetora Maia em uma espécie de mundo ali onde a luz ela praticamente sumiu, né? Você tem quase que a escuridão completa e ela se vê sendo caçada por algumas criaturas, né? E ela não sabe o que está acontecendo, né? Ela não sabe o que ocorreu, por que as coisas estão assim. Ela tem uma espécie de amnésia. E é angustiante, né? Acompanhar isso, vendo que a protagonista, né? A personagem sabe tanto quanto a gente, né? De tudo que está acontecendo ali com ela. Então, mesmo em pouco tempo ali, o conto ele tem 16 páginas, mas nessas poucas páginas o autor ali ele consegue dar uma sensação de angústia, sabe? É bem interessante. E eu acho que pode ser um conto bacana, aí, uma história. Ela vai ali pro lado do horror, né? Tem esse lado de suspense também, mas eu acho que pela quantidade de páginas é uma recomendação perfeita. E até por ter 16 páginas eu não posso, né, comentar muita coisa para não dar muito spoiler aqui para vocês. E o segundo conto, que foi o conto que fez eu mudar completamente o livro que eu ia trazer aqui para o canal, que é o Há uma Chama do Inferno no Meu Coração. É um conto super curto também, ele tem 22 páginas, mas olha, em 22 páginas o autor consegue contar ali toda uma história, sabe? Um enredo, uma trama, né? Que é muito angustiante, sabe? É, é uma daquelas histórias em que você percebe que a vida real, às vezes, ela é tão pior do que qualquer coisa sobrenatural, sabe? Que você consiga imaginar. Então aqui a gente vai acompanhar a Maíra, né? A história já começa no enterro do marido dela e a gente vai conhecendo ali toda a relação, né, dela com a família, né, do falecido marido dela, como eles tinham ideais totalmente diferentes, né? Uma família que dá muito valor ali ao dinheiro, né? Às riquezas, etc. Enquanto que do lado da Maíra, né, com o falecido marido dela e com o filho dela, eles viviam de uma outra maneira. Né? Eles resolveram então fugir um pouco desse mundo louco, né, de toda dessa questão de capitalismo, etc., porque eles entenderam que isso não fazia tanto sentido assim, eles resolveram então agir de uma forma diferente para criar, né, o filho deles. E eles estavam de acordo com isso, porém você percebe que existem várias intrigas, sabe, do lado da família dele, é, no sentido de que eles acham que o filho deles só seguiu por esse caminho por causa dela, né? Porque ela colocou coisas na cabeça dele. Então você percebe que logo com o enterro diversas coisas, sabe? Diversas situações vão acontecendo e é uma situação pior do que a outra, sabe? Cada como as coisas vão se desenrolando, sabe? E tudo assim, é claro de uma forma talvez até um pouco forçada, né? Talvez até mais ali no finalzinho. Eu acho que, pelo menos, eu tive uma sensação de que ficou um pouco forçado, assim, mas tudo bem, eu entendo aqui que é o enredo, né? Que é o contexto do conto. Mas todo o resto das coisas são
cenários muito possíveis, sabe? Plausíveis, né? Pode não ser o que acontece em geral, mas existe, eu acho, né? Sempre existe aquela pequena probabilidade, aquele 0,0001% ali, como a exceção, né? Para provar que esse tipo de coisa pode acontecer, sim. Então, isso que eu acho que é o mais angustiante, sabe? A história, por mais tenebrosa que ela seja, você sabe que ela pode muito bem ser real. E esse conto aqui, ele me lembrou dois filmes que eu gosto bastante. O primeiro é o Capitão Fantástico, que conta ali, né, a história de uma família que resolveu então sair ali, né, de toda essa questão normal, né, como eles criam os filhos deles, né, na estrada. E aí sobre isso tem uma passagem aqui desse conto que eu separei para explicar um pouco, né, dessa forma, dessa criação, né, que eles têm com o filho deles. E diz assim: nós o criamos no interior. Tínhamos um furgão que usávamos para viajar quando queríamos novos ares. Ensinamos nosso menino a plantar legumes, cultivar animais e colher água, fosse da chuva ou riachos nos arredores. Não gostávamos de como o capitalismo havia feito da educação um negócio, transformando crianças questionadoras em adultos obedientes. Educávamos à mão por conta própria. Além das matérias básicas, reforçávamos sua educação financeira, política e humanitária. Então isso me lembrou bastante aqui o filme do Capitão Fantástico. E o outro filme que esse conto aqui me lembrou bastante foi o No Matarás, que conta, a história de um cara que ele foi comer o hambúrguer e, putz, sabe, tudo começou a dar errado, sabe? É um cara ali que ele é meio metódico, né? Ele é muito certinho, ele faz sempre as coisas ali da mesma maneira e etc. E aí, num dado dia, acontece ali uma coisa com ele, e ele vai meio que comemorar, sabe? A comemoração do cara é sair para comer um hambúrguer, sabe? Fazer alguma coisa diferente. E, putz, aí é o, é o princípio de tudo começando a dar errado, sabe? Na vida do cara, né? E o filme inteiro se passa em uma noite, né? Ali em um dia. Então, você vê como uma série de coisas, né? Podem desencadear ali de uma forma e tornar, né, novamente, tornar a vida real algo muito mais tenebroso do que qualquer história sobrenatural, sabe, que tem por aí. Então é isso, fica aqui a minha recomendação, né, desses dois contos do autor Victor Miranda e do próprio autor, né, eu já separei vários outros contos aqui, outros livros dele para ler depois e com certeza eu vou trazer aqui para o canal. Bom, e com isso então eu fecho, né, os meus vídeos aqui no Mês do Horror. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, comentar e compartilhar aqui o vídeo, porque isso ajuda a gente aqui no YouTube. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!